Evandro Cini, em instantes a gente vê então as autoridades chegando aqui no Salão Verde da Câmara dos Deputados. Vamos acompanhar. Exatamente, Bruno, eles estão a caminho e nós estamos com as imagens ao vivo ali. Vamos mantê-las para que a nossa audiência possa acompanhar, enquanto os novos presidentes da Câmara e do Senado agora retomam os trabalhos em 2025. E a gente está falando muito sobre de que maneira que esse ano vai funcionar a partir dessa mudança das principais cadeiras no Congresso. Eu quero saber de você, Piperno, se essa articulação agora com o governo federal e a necessidade de fazer novas costuras com nomes diferentes nas presidências da Câmara e do Senado, e agora eles estão cumprimentando ali outras autoridades, inclusive o presidente do Supremo Tribunal Federal, que tipo de necessidade de reforma que isso trará ao governo federal? Evandro, o governo federal, ele tem que imaginar, ele tem que buscar a melhoria da governabilidade e também da governança, não especificamente pensar em construir uma rede de apoios para 2026. Ele tem que pensar nas próximas votações. Não adianta achar que, dando esse ou aquele ministério, ele vai garantir o apoio desse ou daquele partido. Imagina, por exemplo, o PP entrando no governo, mas o PP tem o Lupion, por exemplo. O PSD, ele tem o Ratinho Júnior. União Brasil, ele tem o Caiado. Então não adianta imaginar que essas legendas vão acabar embarcando na candidatura Lula 26. Agora, Gustavo Segré, aproveitando que os presidentes da Câmara e do Senado estão cumprimentando agora os ministros do Supremo Tribunal Federal, passaram por Luiz Roberto Barroso, Gilmar Mendes, também cumprimentaram o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. No seu discurso de posse, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, falou muito sobre a independência dos poderes e de que maneira que o Senado, na visão dele, deveria lidar com essas questões que acabam gerando polêmica entre o Judiciário, o Legislativo e o Executivo. De que maneira que essa relação se dará a partir dessa mudança no Congresso Nacional, no teu ponto de vista? Uma coisa é o discurso, Evandro, outra coisa são as práticas. Uma questão é o que foi negociado e outra questão é o que vai ser colocado nas pautas. Eu continuo tendo muita dúvida de como alguém consegue se eleger presidente, no caso de deputados, Mota, no caso do Senado, Alcolumbre, tendo negociado e prometido, com certeza, alguma coisa para o progressismo e para o conservadorismo, para a esquerda e para a direita. Sinceramente, não consigo entender o que foi acordado aí. Mas esse não seria o papel de um presidente de uma casa? Porque se ele atender apenas um dos lados, ele deixaria a outra ao relento, digamos assim. É que aí, para mim, não precisaria negociar. Porque quando você vai buscar o apoio é votos. Esse apoio de votos tem que ter na política alguma contrapartida. A contrapartida do governo, e vamos ver isso na reforma ministerial, que certamente acontecerá, é dinheiro ou poder. Não tem outra opção. No caso da oposição, é pauta. Não tem dinheiro, não tem poder. A única coisa que pode oferecer é para seu eleitor atual e potencial, pautas. Para colocar essas pautas na mesa, precisa da aprovação do presidente do Congresso e do presidente de deputados. E a dúvida é como que isso vai ser obtido quando a negociação para manter essa governabilidade foi feita com quem hoje é governo. Eu continuo encontrando aí, do ponto de vista da estratégia política, ouvimos muitos dirigentes da direita, me parece válido. Zé Maria explicou muitas vezes aqui que o fato de não ir com apoio para quem eventualmente ganharia, deixaria a outra parte sem nenhuma participação, comissões e nada. Mas é um discurso que, sinceramente, me parece um discurso para a torcida. Defendemos a democracia como se a democracia estivesse em risco agora. Vamos melhorar a saúde, a educação e a segurança. Quando até agora todos eles já passaram por um monte de cargos e não conseguiram resolver absolutamente nada. Então, me parece mais uma circunstância, uma pompa maravilhosa, uma cerimônia gigante, mas a problemática do brasileiro continua estando desde ontem e hoje continua igual. Zé Maria Trindade, eu queria saber seu ponto de vista sobre essa análise trazida aqui pelo Gustavo Segré, que menciona a dificuldade que ele tem de compreender como que um presidente da Câmara e do Senado conseguiria atender a pautas de partidos completamente adversários, digamos assim, ou opositores, tanto em questões ideológicas quanto também em algumas pautas econômicas. Como é que você analisa isso? Eu conversei com candidatos e eles ouviram as bancadas, de vários setores e há pontos em comum. Por exemplo, a independência do Congresso Nacional
é o segundo ponto, porque o primeiro é manutenção ou talvez o aumento das emendas, principalmente a emenda PIX. E aí o que diverge? O grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro quer a aprovação da anistia e o grupo do presidente Lula, mais de governo, não quer a aprovação da anistia. E o que me disseram? Os dois presidentes saíram pela tangente da seguinte forma: tá bom, eu aceito, eu admito colocar o assunto em pauta. Agora, a organização de voto, quantidade de voto, isso é com vocês. E esse foi o acordo fechado ali de bastidores. Mas veja bem, foi um acordo de preservação do Congresso Nacional, um acordo de defesa dos interesses dos deputados e dos senadores. Sempre que um acordão desse naipe é fechado por aqui, o povo perde porque transforma o Congresso Nacional cada vez mais corporativista. Esse corporativista não é institucionalista. Agora, 4h26, quem nos acompanha pela rádio, um rápido intervalo. Nas outras plataformas seguimos e eu quero retomar aqui a conversa com o Bruno Pinheiro, que está acompanhando toda a movimentação ali, no quente. Fala, Bruno. Evandro, vamos lá então, porque eu estava olhando aqui a saída de nomes da oposição. Fica ao lado aqui do Salão Verde a liderança do PL, e aí os parlamentares estão chegando no plenário com um chapeuzinho verde e amarelo, uma resposta ao semelhante que os aliados do governo usaram durante a eleição aqui da Câmara e do Senado, na cor azul, um pouco de vermelho também, e aí eles fizeram uma reclamação sobre as cores da bandeira, enfim, e a oposição entra no plenário com esse chapeuzinho então verde e amarelo, que muito claramente haverá ali um tipo de manifestação contra os ministros do governo federal que também já entraram no plenário da Câmara dos Deputados. Essa leitura do documento que muito provavelmente será feito pelo ministro Rui Costa, que é o chefe da Casa Civil. Em 2020, na última vez que Alcolumbre fez, ele esteve aqui também no Congresso, estava na presidência do Senado Federal, ele entra novamente nesse mesmo rito. Lá foi o ministro chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, que fez a leitura no governo de Bolsonaro, e agora então entra Rui Costa, que é o chefe da Casa Civil. Então o que a gente vai esperar é que haverá uma manifestação por parte da oposição durante a cerimônia desta segunda-feira. Evandro. Obrigado, Bruno. Se tiver novidades, chame a gente aqui, por favor, você que acompanha aí tudo ao vivo de Brasília. O Alangani, os deputados, seja da situação ou da oposição, imitando aí Donald Trump, cada um com seu boné, alguns azuis, outros verde e amarelo, talvez para mostrar a divisão que vai continuar acontecendo ali no Congresso Nacional, mesmo com todos esses partidos caminhando juntos para apoiar estes que agora estão subindo aos seus lugares. Exatamente, Evandro. Há uma divisão ideológica. Agora, quando a gente olha para a questão orçamentária, é o que une esses parlamentares. E aí, talvez, Hugo Mota e Davi Alcolumbre conseguiram, se eleger presidentes, respectivamente, das duas casas, justamente por garantir a continuidade de um orçamento bilionário por meio das emendas para esses parlamentares, o que une a esquerda e a direita. Daqui a pouco o presidente do Senado deve se manifestar, a gente vai trazer e fazer a transmissão ao vivo para você que nos acompanha. Enquanto isso, eu vou ainda analisando toda a situação com os nossos comentaristas. E Zé, eu quero saber de você de que maneira que após toda essa cerimônia vai começar um movimento de reforma ministerial para incluir provavelmente os que deixaram as cadeiras e trocar aqueles que não estão apresentando o resultado que se esperava, principalmente em termos de articulação política. Pois é, eu vi ali a fotografia, a imagem, mas me refiro ao quadro dos três presidentes, da Câmara, Senado e o presidente Lula. Os três terão a gestão encerrada daqui a 2 anos, menos de 2 anos. A gestão de Davi Alcolumbre vai se encerrar em fevereiro, quando será eleito novo. Mas se ele não for reeleito, aliás, ele continua, porque ele teve um mandato renovado. Mas o Hugo Mota terá que renovar, por exemplo, o mandato dele. E também o presidente Lula. Há um certo alívio, porque entram presidentes da Câmara e Senado numa condição mais favorável de entendimento, com a possibilidade de entendimento. Essa que é a realidade. Há um novo momento com os mesmos personagens, São os mesmos deputados, mesmos senadores com uma nova direção.
esse começo do ano legislativo e da sessão legislativa, que é a última dessa legislatura, né? Uma sessão legislativa tem 2 anos. Ela é importante porque chega no momento decisivo, já preparando todos para a eleição de 2026. Vamos acompanhar um pouco agora da fala do presidente do Senado, ainda não, Davi Alcolumbre, ele já começou a falar, mas já a gente vem. Podemos? Vamos lá então, pessoal, acompanhar agora ao vivo. Legislatura. Compõe a mesa com esta presidência o excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso. O excelentíssimo senhor presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal Hugo Mota. O senhor ministro de Estado, chefe da Casa Civil da Presidência da República, ministro Rui Costa. O senhor Procurador-Geral da República, professor Paulo Gonet Branco. O senhor primeiro secretário do Congresso Nacional, deputado federal Carlos Veras. Convido todos para, em posição de respeito, entoarmos o hino nacional, executado pela Banda Sinfônica do Corpo de Fuzileiros Navais e conduzida pelo maestro suboficial músico André Luiz de Araújo. Pessoal, o presidente do Senado agora está conduzindo esses ritos, né, que são tradição toda vez que há a mudança e a retomada dos anos legislativos em todas as casas lá em Brasília. Então, enquanto eles vão cumprindo esse roteiro, a gente vai trazendo mais análise para você aqui no 3 em 1 e já nós retornamos com o discurso do presidente do Senado e também do presidente da Câmara, Hugo Mota. Eu quero saber de você, Gustavo Segre, quais seriam os ministérios, no teu ponto de vista, que estariam ali na frente do canhão, aproveitando o momento que estávamos trazendo aqui ao vivo? Seria mais fácil dizer quais poderiam ficar, né? Porque, segundo o próprio presidente, não estão entregando o que prometeram na campanha. Me dá a sensação de que vai ter diferentes tipos de alterações. A primeira é por falta de competência. Não vai ser essa a palavra que o presidente vai utilizar, mas não entregaram nenhum resultado que possa ser verificado pela população. Esses ministros provavelmente saiam. Tem outros que têm a ver com a governabilidade. Então aí pode mudar o nome, mas o partido poderá continuar garantindo, se é que pode, que o presidente tenha um apoio legislativo um pouco maior do que teve com esses atuais ministros. E tem outros que são interna do PT e do presidente. Agora, quem vai ficar e quem não? Eu te diria que quem para mim vai sair é o Padilha. Muito provavelmente Rui Costa, que são os principais. O Favaro, tomara não, me parece que ele fez um trabalho bom, mas não vejo que ele esteja muito seguro e deve ficar Marina Silva para continuar insistindo na questão da melhora, da sustentabilidade, pelo menos até a COP30, depois a gente não vê. Mas eu vejo Marina Silva com certeza fica, Haddad com certeza fica, muito provavelmente Simone Tebet também, o resto não colocaria a mão no fogo. Bom, no último fim de semana o que nós percebemos, principalmente sobre a possibilidade de diálogo do governo federal com a bancada ruralista, é que ela não acontecerá independentemente de quem assuma, porque um dos líderes, né, que é o deputado Pedro Lupion, falou que ele apoia, sim, e a bancada também, assim como a Frente Parlamentar da Agropecuária, as propostas que são interessantes para os produtores rurais brasileiros, mas que jamais serão situação, jamais apoiarão o governo que está no poder. E isso aconteceu quando nós questionamos sobre a possibilidade do ex-presidente da Câmara, agora Arthur Lira, assumir essa vaga. Então, embora eles gostem muito da atuação de Arthur Lira e entendam que ele seja uma pessoa muito pragmática e cumpridora de acordos, eles apoiariam aquilo que seria bem feito por Arthur Lira para a bancada, mas não necessariamente o governo. Então, a gente precisa agora aguardar para saber se haverá também essa mudança.